Mas porque há uma campanha disfarçada mas meio imperceptível contra a magistratura e o serviço público por alguns motivos. Agora, antes de me submeter à pergunta de vocês, eu vou dizer uma frase só, que vai nortear todas as minhas respostas. Nenhum desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas recebe acima do teto. Pois é, doutor Cássio, nós publicamos essas informações baseadas em dados do tribunal. Agora, quando o senhor fala que nenhum desembargador recebe acima do teto, o senhor está considerando apenas o vencimento, né, que é o subsídio, que é assim chamado o salário base, como é o do trabalhador comum, é o salário base dos magistrados, dos membros do Ministério Público, que é chamado de subsídio. Então, esse subsídio, ele tem um valor que é abaixo do teto, mas ele tem outros ganhos que elevam esse salário para acima do teto. O senhor questionou na nota que a matéria não mencionava o abate-teto, que é quando o salário ultrapassa esse teto, ele é abatido para ficar no limite do teto, né? Realmente a matéria não cita isso, mas esse abate-teto ele só é feito sobre o subsídio e sobre as vantagens, né? As gratificações. As gratificações, exatamente. Que tem natureza de salário, né? Exatamente. No entanto, o teto é 33.700, né? Que é o que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. E tem magistrado aqui que ganha até 52 mil. Eu estou aqui com uma lista de valores da remuneração dos 21 desembargadores, né? Eu posso. Isso aqui qual é o mês? Do mês de julho. É o último mês que está disponível. É julho. É julho. É o último mês disponível. Então tem aqui, olha, o desembargador com o salário mais baixo, que é 26.484. Estou falando aqui de salário de recebimento líquido, né? A média desses ganhos dos desembargadores é de 830, aliás, o total dá 832 mil, que dá uma média de 39.649, né? Então foi com base nessas informações que nós afirmamos que eles ganhavam acima do teto, porque consideramos que, juntando todos os ganhos dos desembargadores, que tudo é recurso público, eles ganham acima do teto, né? É claro que a gente vai esclarecer durante a entrevista uma série de ganhos que não são considerados porque salário. O teto é um conceito jurídico. Certo. O teto não é um conceito econômico. Uhum. O que é jurídico é do mundo do dever ser. Uhum. Então, da mesma forma que é uma norma que estabelece 33,7 como teto, porque é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, há normas que diferenciam o que tem natureza remuneratória do que tem natureza indenizatória e do que compõe eventualmente normas pretéritas. Você mesmo informou aí que um desembargador recebeu líquido 26.400, né? Esses valores são todos líquidos? Líquidos, todos líquidos. Certamente esse desembargador, independentemente de quem seja, ele não teve diária nesse mês, ele não tem função gratificada alguma, ou seja, ele não coordena nada no tribunal, ele não tem verbas pretéritas, não é a gente que cria verba pretérita, a gente não gostaria de estar recebendo o que nos devem há muito tempo, a gente gostaria de ter recebido a época em que nós fizemos jus a receber, e certamente ele não tem também, basicamente isso aqui que faz a diferença, né?
que são as verbas de natureza indenizatória e as verbas pretéritas. Eu vou explicar. Por exemplo, quando você fala de diária, o que é diária? O que significa diária? A diária é um pagamento para qualquer servidor, não só para o magistrado, em razão do comprovado deslocamento do magistrado para serviço público extraordinário. Uhum. Você não paga diária, por exemplo, para o juiz e para a comarca dele. Certo. O fato gerador da diária é esse deslocamento, quantos dias vai trabalhar o sujeito, o cidadão, e ele presta contas através de um relatório. Não é um sistema de reembolso, é um sistema legal de previsão de gasto com diária, baseado no que ganha cada um. Só vai perceber isso quem tiver diária, ou quem se deslocar eventualmente. Outra verba indenizatória é o auxílio moradia. Ele também tem natureza de indenização, ele não é salário. Não foi a magistratura que fez essa lei. Aliás, a lei que criou o auxílio moradia para a magistratura é de 1979. Ele tinha 9 anos de idade. Agora, nesse caso... Só um pouquinho, só para concluir. E o outro é a verba pretérita. Por quê? Há um salário aí, um recebimento de 52 mil, que certamente nós temos um desembargador, por um caso específico, teve a parcela da pai dele dobrada. Só ele recebe ela dobrada. Mas é um direito dele. É uma dívida que a administração tem com ele. Se fosse gracioso, esse desembargador que recebe 26 teria pai também. Ele não tem. Porque só tem pai quem estava no serviço público entre 94 e 2004, que o tribunal começou a pagar em 2010 e não quitou. Não quitou por quê? Porque nós não temos a pujança econômica do MP, nós não temos a pujança econômica do TCE, nós não temos a pujança econômica da Justiça, que a Justiça do Trabalho tinha à época, que hoje ela está sendo perseguida também pelo governo Temer, a Justiça Federal e a Procuradoria da República. Não pensem vocês, os promotores da Lava Jato, os procuradores da Lava Jato, não, porque eles são novinhos. Mas não pensem vocês que o Janot, com mais de 20 anos de carreira, não recebeu pai. É que lá, como eles têm dinheiro, eles receberam tudo de uma vez. Pois é, eu estudei um pouco a história da PAI, presidente, apesar de ela ser legal, mas ela soa como imoral, né? Porque era uma remuneração, era um valor que era pago aos deputados a título de auxílio moradia, e que depois, depois de muito tempo, os magistrados requereram e o STF primeiro deu a si próprio, né, aos seus ministros, depois estendeu aos outros magistrados de todo o país. E aí você joga nas costas da sociedade esse ônus, né? Um ônus pesadíssimo, porque desde 2010 o Tribunal de Justiça recebe esses valores, que começou R$1.000, depois 5.000, chegou a 10, foi até 15, aí voltou para 10, né? E agora é 10. Tem um desembargador que recebe isso desde lá, né? Desde 2013, está recebendo dobrado. Não, foi recente. Ele teve não, 2013. Família. 2013. Assim. E aí ninguém sabe, porque o tribunal também não tem essa informação, não divulga isso. Quanto é que falta pagar? Quanto já foi pago? Quanto era que cada magistrado teria direito? Para você né? ter uma ideia, e veja que os juros contra a administração pública ele é menor. Os juros contra a iniciativa privada ele é 1% ao mês. Para nós ele é meio. E a nossa PAIDA foi calculada com base na TR, que viola o princípio da propriedade privada, que é uma garantia constitucional. Porque esse dinheiro é nosso. Você diz que é imoral, mas se esquece que aquela ministra que perseguiu os juízes lá da Bahia recebeu inteiro 800 mil.
Sim. Calma, não estou dizendo que um erro, se isso fosse erro, justificaria outro. Não, o que eu ia dizer é que o TCE aqui pagou 100 mil, parcelas de 100 mil para os seus membros. E quitou. Foram várias parcelas de 100 mil. Só nós estamos pagando hoje porque só nós não tínhamos dinheiro para quitar. Nós estamos recebendo ainda porque o Tribunal de Justiça não tem o orçamento que tem o MP, que tem o TCE. Vamos pegar os dois estaduais que receberam. E esse dinheiro, na verdade, foi a Justiça Federal, pelo conselho dela, que em 1994 estendeu aos juízes, porque naquela época havia uma isometria entre deputados, senadores e desembargadores federais. Era a regra da época. Como não se estava pagando, a Justiça Federal criou uma parcela autônoma de equivalência. Depois ela foi confirmada pelos órgãos de justiça, inclusive pelo CNJ, que é um órgão da sociedade para nos fiscalizar. Foi confirmada. E no que foi confirmada para eles, foi estendida para a magistratura estadual. Por quê? Porque a magistratura estadual é parte integrante da magistratura brasileira. Sim, sim. Então, imoral era um deputado e senador receber mais que o desembargador federal. Na verdade, ela foi criada para corrigir uma distorção que o Congresso Nacional da legislatura dos anões do orçamento fez nos anos 90. Ela não foi uma graciosidade criada para juízes e promotores. Foi um direito. Era um direito. Porque era um direito ter essa isonomia. Da mesma forma que na norma de hoje, quem é o teto? O ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é o teto hoje. E a magistratura obedece ao escalonamento. O STJ ganha 95%, os tribunais de justiça 90%, juízes da capital 85%, do interior 80%. Mais ou menos isso. Doutor Cássio, com todos esses, com o salário base, com esses ganhos extras que os magistrados têm, o senhor diria que hoje a categoria está satisfeita com o que recebe para exercer sua função ou não? Ainda precisa ganhar mais do que isso? A questão não se trata de se estar satisfeito ou não. Embora a sua pergunta seja nesse sentido. Primeiro, quando você fala todos os ganhos extras, nós temos que entender que o juiz que ingressou depois de 2004 não tem pai. O senhor não tem, né? Eu tenho, eu ingressei em 98. O senhor ingressou? Recebe pai? Hoje Recebo ainda. Recebo. É porque no mês de julho eu vi lá, não tinha esse valor da pai no seu... Eu tive o cuidado de pesquisar, né? Tem 10 mil aqui de... Mas eu recebi sim. É isso aqui, rapaz. Esses 10 mil aqui, vantagens eventuais? Porque tem um item lá que é pai na tabela aí. Nesse item pai. Esse aqui que é o pai. Nesse item pai não tem nada. Eu ia até lhe perguntar o que era. Pai. Eu entrei em 98. Nós temos uma turma de 20 juízes, outra de 30, outra de 16 e 5 que entraram anteontem, que são um total de 71 que não tem pai. Se fosse gracioso, estaria pagando a eles. Os desembargadores que vieram pela OAB esses não recebem. Não tem pai. Os desembargadores do Ministério Público, 2 deles que não estavam na magistratura estatual, eles já receberam lá pelo Ministério Público, eles eram procuradores de Justiça na época. Exato. Nós e eles não têm pai. Matéria. Vocês não mencionaram isso na matéria, eu sei disso. Por que eles não têm pai? Porque o tribunal não deve pai para eles, porque eles não trabalhavam na época. Mas para não fugir à pergunta formulada pelo ilustre jornalista aqui, a questão hoje não passa por estar satisfatório ou não. Por exemplo, a nova Procuradora-Geral da República, que tem posse. Raquel Dodge. Uma posse segunda. Ela colocou na lei orçamentária do MPF a reposição salarial deles, que é de natureza constitucional. Só que eles não podem ter se a gente não tiver por causa do teto, que é o ministro do Supremo. O STF não fez isso, porque a ministra Carmen Lúcia, numa política de austeridade,
entende que no momento de crise toda a sociedade teria que dar sua cota de sacrifício. Então não é que esteja satisfatório ou não, é que dentro dessa crise nós não temos como nos considerar apartados da sociedade. Nós somos integrantes dela. Então, uma crise que fecha 1 milhão de empresas, uma crise que desemprega 12 milhões de pessoas, nós ainda somos estáveis, né? Na verdade, vitalícios, tecnicamente falando. Certo. Então, nós ainda temos a preservação dos nossos ganhos. Mas em crise, eu morava em Portugal quando a crise arrebentou com o Estado português, eles tinham lá o 14º salário que eles tiveram que suprimir, a iniciativa privada, e eles tiveram que fazer uma política de diminuição do salário do servidor. Isso não aconteceu aqui. Mas numa crise pode até acontecer. Então, não há um conforto para nós ficar brigando por reposição salarial no momento que o Brasil tem 12 milhões de desempregados. Doutor Cássio, com relação ao auxílio moradia que o senhor citou, eu ia questionar exatamente isso. Já foi dito primeiro por um juiz federal, eu acho, e recentemente pelo desembargador Flávio Pascarelli, presidente do Tribunal de Justiça, que esse auxílio moradia, na verdade, ele veio disfarçado de um aumento salarial. Porque o magistrado que mora em Manaus e trabalha em Manaus e que tem casa própria, recebe auxílio moradia, né? É isso mesmo? Foi um disfarce de aumento salarial? Eu não concordo. A minha visão é outra. O auxílio moradia foi criado em 1979, ainda na ditadura, para a carreira da magistratura. Por extensão, o Ministério Público seguiu. Esse auxílio moradia tem, segundo a LOMAN, que é a Lei de Organização da Magistratura Nacional, ele tem uma condição para não ser paga: a existência de casa oficial onde o magistrado exerce o cargo. É assim para os militares, é assim para os senadores e deputados. Por exemplo, um deputado eleito pelo Distrito Federal, não importa se ele tem casa própria no Distrito Federal, ele tem direito ao apartamento funcional. Se não houver, ele vai ter o auxílio moradia. Porque a condição da lei é a casa oficial. Aí você me pergunta, mas por que o Supremo sempre teve auxílio moradia, né? Supremo, STJ. Por que essas carreiras têm isso? Essas aqui, porque na verdade a base eleitoral política deles não é Brasília. Então, sim, isso tem um custo. E você não vai poder diferenciar o senador de Brasília do senador do Amazonas. Um vai ter apartamento oficial e o outro não. Você não vai poder diferenciar. Os militares, porque precisam rodar o Brasil. E nós, porque apesar da inamovibilidade, nós temos um poder muito grande de dizer sobre a vida, os bens, a propriedade, guarda de criança e liberdade das pessoas. Não é sadio para a magistratura que um juiz, por exemplo, numa comarca de vara única, fique muito tempo naquele lugar. Para incentivar a movimentação na carreira, o Exército faz isso também, existe uma indenização pela mobilização, certo? Que é uma ajuda de custo. E existe o auxílio moradia, por quê? Porque esse camarada não vai fixar a residência numa mesma comarca. Ele vai rodar várias comarcas. A LOMAN é uma lei nacional, Valmir. A LOMAN é uma lei nacional, ela não pode prever nuances para cada estado. Na medida que ela é uma lei nacional, existem estados que têm 5 entrâncias. Sabe o que é isso? O juiz entra na entrância 1, passa para 2, passa para 3, passa para 4, passa para 5 e termina desembargador. Geralmente, esta última aqui é na capital e no seu entorno.
essas movimentações aqui são obrigatórias, senão ele para na carreira. E como esse cara não fixa residência, ele precisa de um apoio econômico do Estado, porque ele não vai fixar residência. Aí você me coloca, juízes moram em Manaus. Eu, por exemplo, não tenho mais casa própria. Minha, do ponto de vista da propriedade. Eu tenho um apartamento alienado fiduciariamente, que tecnicamente é do banco. Aí eu tenho direito? Camarada, porque quitou o dele, não tem. Ou o colega que decide não comprar imóvel nenhum, tem direito, e o que comprou não tem. É isso mesmo? É esse o parâmetro? Ter ou não ter casa própria? O auxílio moradia não se presta para isso. O auxílio moradia se presta para indenizar o juiz com a despesa com a moradia em razão da necessidade de ele se movimentar. E por que ele tem que se movimentar? Porque nós vivemos numa democracia, nós somos detentores de uma parcela do poder do Estado, que é o poder de jurisdição, e nós precisamos nos mover na carreira. Para quê? Para que uma cidade não tenha um juiz que é um rei. Por 20 anos decidido a vida daquela comunidade ali, ele tem que se movimentar. Como ele é inamovível para ele ter liberdade de julgar sem ser tirado do lugar, como forma de punição, incentiva-se ele a se movimentar. E se ele se movimenta, ele não pode fixar a residência. Na maioria dos casos, porque vocês não podem olhar o Brasil, como se olha o Rio Grande do Sul, como se olha Santa Catarina, como se olha o Paraná, como se olha, não vou nem colocar o Rio aí, porque o Rio também tem uma situação de diferença social e econômica grande. Como se olha São Paulo, você tem que olhar como se olha o Maranhão, Piauí, o nosso Amazonas. Quem é de nós que vai levar a nossa criança para estudar na rede pública que não oferece condição de ensino no interior? Esse juiz vai ter que ter uma estrutura domiciliar na capital para a família dele, as crianças dele, e uma estrutura no interior. Mas hoje o juiz que tem residência no interior, e vários municípios têm residência para juiz no interior, inclusive em parcerias com prefeituras, esse juiz não tem direito ao auxílio. Porque tem residência. Então. Mas a maioria não tem. Aí cai por terra a sua tese. Não, não cai não. O que você está dizendo confirma a minha tese. Só não se paga auxílio moradia onde tem residência oficial. Uhum. O critério não é se você tem uma propriedade ou não. Onde estaria a justiça se eu ainda tivesse um imóvel meu, que tecnicamente eu não tenho, mas está financiado no meu nome. Mas em termos de direito de propriedade, ele não é meu. Qualquer jurista que quiser vir aqui me desmentir vai dizer que ele não é meu. Para dizer que é meu, não vai ter como me desmentir. Tecnicamente ele não é meu. Aí veja a situação. Uma parcela tem imóvel na capital do Amazonas financiado, como é o meu caso. Outra parcela tem imóvel quitado. Outra parcela não tem imóvel nenhum porque não quis investir em imóvel. Esse camarada aqui, duvidosamente, tem direito ao auxílio moradia. Eu tenho como alguma dúvida porque a sociedade não tem a noção jurídica de que, tecnicamente, eu não tenho imóvel. E esse aqui não recebe porque tem? Onde está a justiça disso? Então não tem nada a ver auxílio moradia com você ter casa no lugar. E um curioso dessa história é que a Loman é de 1979. O auxílio moradia foi criado aqui. Pois é, mas... Só um pouquinho. Em 2015, até 2015, não se pagava auxílio moradia a todo mundo. Por que não? Vocês não, por quê? Porque violavam a lei. Quer dizer que o correto é não respeitar a lei? Então que se tire da lei. Então que se declare inconstitucional isso aqui. Porque ninguém lembra que durante 36 anos magistrados tiveram direito ao auxílio moradia e não receberam. Só se lembra que a gente recebe há 2 anos. Outra coisa,
o magistrado não tem que morar na capital? O magistrado não tem que morar no lugar dele, que é magistrado? Sim. Então eu te pergunto, onde tem que morar o ministro do Supremo Tribunal Federal? Em Brasília. E por que ele tem que ter apartamento funcional? Mas Aí que ele é? Ele é um super magistrado? Ele é diferente do resto da magistratura brasileira? Para ele tem auxílio moradia e para nós não? Porque o auxílio moradia veio para igualar todos nós. É essa a ideia. O auxílio moradia veio para igualar todos nós. Então ninguém nota que se deve 36 anos desse direito. Vamos pegar o meu caso. Ingressei na magistratura em 98. Atuei até 2012 no interior. E a partir de 2012 na capital. Eu tenho 19 anos de magistratura. O auxílio moradia que eu tenho direito me foi negado durante 17 anos. Mas eu sou execrado pela sociedade porque recebo auxílio moradia. Porque recebo auxílio moradia há 2 anos, quando é me devido a 17 anos. Vou dizer mais uma coisa. Não vai nenhuma crítica aqui não. Mas vai uma indagação por que o foco só é para a magistratura. Porque, não, veja bem, eu vou lhe provar que é. Vou lhe provar que é. O TCE, quando decidiu pagar, o TCE pagou. Foi alvo de crítica. O TCE, mas ninguém fez ação popular, ação civil pública nem nada. O TCE pagou retroativo 600 mil de auxílio moradia para cada conselheiro. E é os nossos 4 mil mensais, que é o problema da crise do Amazonas, ou do Brasil. Crise nós teríamos se não tivéssemos democracia e uma magistratura de joelhos que não fosse bem remunerada. Não, mas ninguém está questionando o valor, né? Está se questionando o benefício em si. Né? Pois é, mas você coloca, quem tem casa não pode ter. Então, se eu decidir não ter casa, eu tenho direito. O meu colega que tem casa não tem direito. Essa relação funciona, doutor Cássio, entre o direito ao benefício do auxílio moradia e o que ela proporciona ao magistrado? Essa relação funciona hoje? De relação de casa? É isso. O tribunal construiu as casas com uma ideia de dar mais dignidade ao magistrado do interior. Mas tentando acertar, foi até a gestão da desembargadora Marinildes. Eu não teria feito, eu teria feito fóruns, ao invés de fazer as casas. Em que pese ela tenha deixado 4 fóruns no interior do estado, inclusive o melhor fórum do Amazonas até hoje ainda é da gestão dela, que tem 15 anos que acabou. Que é o fórum do 13 anos que acabou, que é o fórum de Itacoatiara. Se você cria a casa para o magistrado e você não dá manutenção, a casa se deteriora e fica sem condição de uso. Aí você vai dizer, mas por que o magistrado não faz a manutenção? O militar faz? Eu nasci e fui criado no meio de uma vila militar, meu pai morava em frente ao bicho. E quem dá a manutenção da casa deles é o Exército. Quer dizer que o general vai servir em Brasília. Por acaso ele tem imóvel em Brasília. Quando ele chega em Brasília, ele perde o direito ao imóvel funcional dele de general, porque ele tem um apartamento na Asa Sul, por exemplo. Não perde. Tu viste onde foi a operação contra o Blairo Mais de hoje? Tu viste? Não. Foi na 309 Sul, no apartamento funcional de senador do Blairo Maggi. Sim, exatamente. Tu sabes quantos auxílios moradias do Brasil todo o Blairo Maggi tem de fortuna? E não é dado o apartamento funcional a ele? Por que eu sou a crise do Brasil? Eu e meus 14 mil colegas brasileiros. Que suam a camisa pela justiça brasileira. Não, eu nunca não, porque se o seu critério é ter imóvel, você deveria olhar pelo lado também que um multimilionário, o rei da soja,
um dos homens mais poderosos economicamente do Brasil, não podia estar morando num apartamento funcional que quem paga é a sociedade. E não é a gente que paga para ele estar ali? Mas ele mora num outro estado, né? A base dele é no outro estado. Ele vai É o preço da democracia. Ele vai a Da Brasília, mesma trabalha. forma que quando se paga a gente porque a gente tem que circular na carreira, é o preço da democracia. Para que o Cássio não passe 20 anos mandando na vida das pessoas no Rio Preto da Eva. Doutor Ele tem que Cássio, se movimentar. o senhor não acha que essa cobrança da sociedade diretamente com maior ênfase em cima da justiça, não seria porque falta da própria justiça uma maior contrapartida do trabalho para a própria sociedade? Como é que o senhor vê isso? Acho, primeiro, que a justiça se comunica mal. Acho que a justiça não mostra a contrapartida dela. Primeiro. Segundo, existem algumas falhas mesmo nossas, que nós estamos corrigindo. O desembargador presidente me informou, o desembargador Pascarelli, que a gente saiu de último lugar dos tribunais pequenos no Brasil em produção e passou para terceiro. E devemos fechar o ano em primeiro. Agora veja bem, quando tu tem 27 tribunais, divididos em grandes, médios e pequenos, alguém é primeiro, alguém é último. Não tem como, numa escala, não ter último e não ter primeiro. Agora, nós no Brasil temos 100 milhões de processos. O nosso maior cliente, sabe quem é? É o Estado. Que recorre de tudo. O Estado na sua extensão ampla. União, estados, municípios e autarquias. Ele que fomenta a maior crítica contra nós. E a morosidade da justiça está diretamente ligada a uma coisa chamada litigiosidade. Se litiga muito por quê? Porque se viola muito direito. O que é a litigiosidade? É a quantidade de demandas que se vai para a sociedade. Você não vai, o americano não vai para a justiça por causa da linha telefônica celular dele. Sabe por quê? Porque o capitalismo americano, que é um capitalismo mesmo, não é um capitalismo de Estado, de favorzinho, de compadrio. A agência reguladora lá funciona, não é um cabide de emprego do partido do governo. O capitalismo americano, ele é voltado para o consumidor. Aqui nós temos que ter um código de consumidor e juízes abarrotados de serviço para resolver um problema de falta d'água numa cidade como Manaus. Vocês sabem quantas ações só Águas do Amazonas tem em Manaus? Vocês não têm ideia, né? Porque na minha casa, na sua e na dele chega água. Mas existem 500 mil pessoas em Manaus sem água. E sabe onde é que essa confusão vai parar? No Poder Judiciário. Sabe quanto eu ganho por um processo? Quando eu estou em exercício, quando eu estava em exercício no 9º juizado, que é um dos juizados mais abarrotados, que recebe 450 a 500 processos por mês, e onde eu julgava, cumpria a meta 1 e julgava 5 mil por ano, sabe quanto eu ganhava lá? R$15 por processo. Você olha para o meu salário, está aqui na sua mão, acha que eu ganho muito. Só se esquece que eu ganho R$15 por processo. Um advogado, quando ganha uma ação de indenização julgada por mim, leva 2 mil no mesmo processo. Ele escolheu ser advogado, eu escolhi ser juiz. Agora, o que a sociedade me paga é isso. R$15 por um processo. A gente pode chegar à conclusão de que o juiz ganha mal? Não. Não ganha mal. Porque o montante que ele ganha é um bom salário, tanto que o concurso é concorrido. Eu não vou cometer o cinismo de chegar num blog, numa entrevista pública, um blog prestigiado como você, e dizer que o juiz ganha mal. Só estou mostrando quanto se paga a um juiz por processo. É isso que eu estou mostrando. Quanto custa para a sociedade um juiz de processo? Isso tem que ter um custo. Porque o Poder Judiciário tem a função de pacificar a sociedade. Sem Poder Judiciário não há respeito aos contratos. Sem respeito aos contratos, a sociedade não se desenvolve. Sem respeito ao consumidor e ao contribuinte, a sociedade não anda.
Nós moramos numa cidade que a energia elétrica cai de 20 em 20 minutos. Esse aparelho, quando queima, você acha que a Manaus Energia indeniza? Vai pra gente. Vai pra gente indenizar. Determinar a indenização. Determinar. Sem contar o escândalo da água, né? 500 mil pessoas não têm água em Manaus, cara. Onde é que vocês acham que termina esse turbilhão? No Poder Judiciário. Telefonia que não funciona. Tente cancelar uma linha de celular sua, que a telefone vai passar para 20 pessoas, sabe por quê? A agência reguladora não funciona. Olha, e onde isso cai? No judiciário. Nós tivemos que cancelar aqui um serviço de internet que contratamos de uma empresa aí que é só... Está com propaganda ainda dizendo que é a melhor internet que nós contratamos aqui. E cancelamos com 5 meses, o contrato era de 2 anos de fidelidade, nós cancelamos com 5 meses, pagamos uma multa de R$ 3.500, porque não prestava o serviço, não funcionava. Eles, a gente comprava 10 e eles entregavam 1. Vocês podem ir à justiça, invocar a exceção de descobrimento de avença por eles, buscar o dinheiro em volta em dobro. Agora você só vai ter isso, meu amigo, na justiça. É por isso que existem 100 milhões de processos no Brasil para 14 mil juízes. Olha essa conta. As conciliações não estão funcionando nesse sentido, doutor Cássio? As empresas não conciliam. Conciliam cidadãos comuns. As empresas não conciliam. E elas reiteram as condutas de desrespeito. Eu vejo esse movimento contrário ao tamanho dos salários, não só da magistratura. A magistratura aparece mais, o motivo tem que ser estudado, né? Mas eu vejo isso como um movimento da sociedade civil que quer crescer e se sente travada por um Estado grande. Agora, do ponto de vista da justiça, eu posso afirmar para vocês, o Estado só é grande para ter um judiciário com tanta capilaridade e com tantos servidores e com um custo tão alto, porque ele é caro para a sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira precisa demandar para ter seus direitos respeitados. Agora, não demora muito, eu vou lhe citar um caso aqui que aconteceu comigo. Eu entrei com um processo contra um banco no Tribunal de Pequenas Causas, porque o banco me mandou um cartão para casa, eu nunca liberei esse cartão, ignorei, né? Um cartão de crédito, mas o banco começou a descontar da minha conta corrente a anuidade do cartão. Eu reclamei, eles cancelaram, devolveram o dinheiro, mas depois continuaram a descontar de novo, né? Voltaram a descontar de novo. Aí eu entrei na justiça. Primeira audiência. Vamos lá. Aí não é o juiz, é um servidor, um conciliador. Faz a seguinte pergunta: alguma proposta de conciliação? Não. Aí remarca segunda audiência. Para instrução. Não era para ser assim, mas em razão da no segundo encontro lá, alguma proposta de negociação? Não. Marca a terceira. É isso que o juiz ia. Por conta de um problema, houve troca de um advogado que acompanhava o caso no escritório e aí entrou outro. Não, o advogado simplesmente esqueceu a data, aí a juíza deu uma canetada lá e a causa foi ganha pelo banco. Não era mais fácil? Não, teve decisão a favor do banco, né? Que disse que o banco não teve, foi má fé do banco, ele estava à medida que eu reclamava, ele devolvia o dinheiro, entendeu? Mas tudo bem, não é isso que eu estou questionando. O que eu questiono é o fato de precisar de 3 audiências para você decidir uma questão que é simples. É você determinar ali, chegou a demanda, o juiz determina o prazo para defesa, né? E decide. Aproveitando o gancho do Valmir, doutor Cássio, esse processo judicial de apresentação de recurso, vai recurso, juizado não, só tem 2. Isso só tem juizado, o juízo lá e o segundo grau, que é feito por juízes reunidos em turmas. Essas audiências que ocorrem muito, ela não torna mais cara a justiça? Na verdade, mais demorada? Não é isso. É que se você tem... Vamos pegar uma vara do juizado da Zona Leste, onde está mais estourado, juizado civil. Eles recebem lá os colegas 500 processos por mês.
o mês tem 22 dias úteis, eles recebem uma média de 25 por dia. É humanamente impossível você instruir, só o juiz fazer isso aqui, com as 25 sentenças. Então, 25 processos. O que vai acontecer? Vai tudo para conciliação. Se houver conciliação, homologação, na verdade, o juiz só libera no toque. Quando não tem isso, ou julgamento antecipado, porque não tem necessidade de ter audiência, ou audiência de instrução, que aí o juiz é que julga. Então, ou você faz isso aqui, ou não anda nada. Isso aqui é gestão de vara. Porque é o jeito que você tem para julgar a quantidade de processo que entra por dia no juizado desse. Porque para você cumprir a meta 1 do CNJ, é necessário que você, se entra 25 por dia, tem que sair 25 sentenças por dia. Se não houver essa separação de conciliador e juiz da instrução, é impossível. É impossível dar conta dessa meta. E a meta, eu sou defensor da meta, ainda que eu represente a classe. E a classe é a defensora da meta. Porque a meta e o precedente é a certeza de isonomia de tratamento perante o judiciário, de celeridade da justiça, embora a gente ainda tenha problema, e de segurança jurídica, com relação, não à meta, aos precedentes. É a certeza que você tem que a sua causa, idêntica a minha, ou bem muito parecida, idêntica a dele, será todo mundo julgado igual. Agora, mudando de assunto e permanecendo ainda na magistratura, o senhor diz na nota que enviou à redação e que foi publicada que a magistratura brasileira está sofrendo perseguição pela atitude de cumprir a Constituição e tornar sujeitos às leis penais todo cidadão que comete crime em respeito aos princípios constitucionais de igualdade. Na verdade, não foi essa a intenção, acho que não foi a intenção de perseguir a justiça, não, foi de mostrar uma realidade, né? Pelo menos de nossa parte. Vamos lá, vamos. Agora, onde é que está essa perseguição que o senhor identifica? Vamos lá. Existem milhares de Sérgio Moro no Brasil. Só vai aparecer um porque só um julga o Petrolão. Existem 3 juízes mais rigorosos que o Sérgio Moro, que são os desembargadores da turma, que está preventa para os processos da Lava Jato, que ficam aumentando as penas deles. Ninguém fala neles. Eu até tenho minhas críticas com relação às liberdades públicas e a conduta dele e a desvio que se há na delação premiada, mas a entrevista não é para esse fim. Eu até tenho minhas críticas como constitucionalista, como professor universitário, como professor de plenário de direito constitucional, eu tenho minhas críticas. Mas o que eu lhe digo é o seguinte, o único calcanhar de Aquiles, entre aspas, que a magistratura tem, são os seus ganhos. E aí, a categoria dos políticos centrou fogo nisso. Como a sociedade civil, quando ela reclama da hipertrofia do Estado, porque ela quer um espaço que ela não está crescendo, ela reclama de 2 coisas. Servidores que ela considera faraós, que ela tem que sustentar com muitos impostos, como se nós não pagássemos impostos também. 1/3 do que eu ganho, um pouco a mais, é comido, com previdência e imposto, e eu não sei nem como eu vou me aposentar. Porque querem mudar agora, daqui a 10 anos mudam de novo. A sociedade reclama do que se gasta com o servidor, não é só com o juiz, certo? E reclama do que se gasta, do que se vaza pela corrupção. Haja vista a quebradeira do Estado do Rio de Janeiro. Ela reclama com toda razão. O que é o movimento desses caras aqui? Vamos pegar esse pessoal. Por onde? Pelo salário deles. Então, é o nosso salário que é o problema do Brasil. Eu quero lembrar, vocês são jornalistas, e pelo tempo
de jornalismo que vocês têm, vocês devem lembrar que o Antônio Carlos Magalhães, no auge do poder dele, fez uma CPI do Judiciário. Lembram disso? Quantos de nós foram pegos? E quantos nós somos? Agora faça uma devassa no Congresso Nacional e veja o que vai sobrar. Vasculharam todos nós, abriram link, não tinha essa coisa de comunicação agora, link, telefone, diz que denuncia, para denunciar os magistrados. Quantos de nós foram pegos naquela CPI? A justiça está imune à corrupção? Não, não está imune. Mas a taxa de corrupção dentre os juízes é baixíssima. Isso é inegável. E o que nós estamos incomodando é exatamente porque tem o garotinho preso, porque tem o Palocci preso, porque o Lula está na iminência de não disputar a eleição, porque o Sérgio Cabral está preso. É por isso que nós estamos incomodando. Acontece que a sociedade, eu não estou falando que houve manipulação, uma coisa do inconsciente coletivo que o Yang falava, a sociedade se deixa não perceber esse movimento que vai haver de ajustamento da sociedade para diminuir o tamanho do Estado. E a diminuição do tamanho do Estado passa necessariamente pela otimização do nosso pessoal e não pela diminuição do nosso salário, para não tratar, para que a carreira não fique não atrativa. E a gente tenha problemas com a qualidade dos julgados, com a diminuição da necessidade de nós, em razão de uma sociedade civil que funciona por ela mesma. É o laissez-faire, é o velho deixar e fazer, o mundo vai por ele mesmo, que lembra o lema da Revolução Francesa. É o velho laissez-faire, Le monde va de lui-même, é o velho. É a sociedade reivindicando para ela um espaço que o Estado tomou. Naquela época era contra os reis. Agora é contra a burocracia. Então há um movimento nesse sentido. Há um movimento que pode culminar até com a automação da magistratura, em razão dos precedentes, porque isso é uma imposição da sociedade de massa. Agora, daí a eleger a magistratura brasileira como a geni da crise nacional é, primeiro, uma ingratidão da sociedade em razão do que a gente devolve para ela. Quem decide as causas da vida das pessoas no Brasil somos nós. Agora, o senhor fala de que tem muitos Sérgio Moros espalhados pelo Brasil. Particularmente no Amazonas não se vê nenhum Sérgio Moro? Nenhum Sérgio Moro ou caso de combate à corrupção efetivas, né? Casos efetivos de combate ações efetivas de combate à corrupção. Pelo contrário, nós, por exemplo, tivemos em 2008, o Diário do Amazonas denunciou um caso que ficou conhecido como Obras Fantasmas do Alto Solimões. Esse processo nunca chegou a julgamento pelo juiz, era uma juíza que estava com ele, né? Mas houve processo? Ele foi fatiado depois, mandaram para as comarcas do interior, dizendo que estavam envolvidos ex-prefeitos e não podia mais ser julgado na capital. Então desmembraram e até hoje cai, né? Nada, não se ouviu mais falar de nada, entendeu? Não é só a magistratura, por exemplo, Tribunal de Contas, Ministério Público estão com as denúncias que vieram à tona na gestão do ex-governador José Mello, pelo seu próprio secretário de infraestrutura, né, Gilberto de Deus, que denunciou pagamento de obras não realizadas. Não, nem chegou na magistratura. O que eu estou dizendo é o seguinte: enquanto tem alguns, né, alguns procuradores, todo, né? Alguns procuradores ali que estão trabalhando na Lava Jato e que estão colocando gente na cadeia, em outros lugares do Brasil a gente não vê esse mesmo empenho. Vamos lá, primeiro, quantos procuradores tem na Força Tarefa?
Nós temos pessoal para ter um tamanho, uma estrutura da força-tarefa igual a da Lava Jato? Mas por que Segundo, existe uma portaria lá no TRF do Sul, esqueci qual é o número dele lá, são 5 no Brasil, que coloca o Moro somente com os processos da Lava Jato. E uma superestrutura de vara, de pessoal na vara dele. Um juiz aqui trabalha, quando muito, com 7 servidores na sua vara. Como é que se quer exigir a mesma rapidez e a mesma eficácia que o Moro tem na vara dele, se ninguém tem a estrutura dele, nem mesmo na federal? Mas eu repito que existem vários Sérgio Moros, porque existem vários juízes dando decisões em ação civil pública e ação popular, Brasil afora, para obrigar administradores a administrarem o Estado a contento em favor da população. Vários. Infelizmente, não vai virar filme, não vai ter nenhum de nós como celebridade nacional assistindo, tirando foto e sorrindo para aquilo. Porque o direito penal é triste, não é uma coisa para se sorrir. É triste do ponto de vista da vítima, é triste do ponto de vista do criminoso. E, na verdade, quando vocês falam de dizer ninguém foi preso, a sociedade brasileira está caminhando para uma cultura do ódio em que só se vê justiça quando se vê alguém preso. Inclusive presos sem julgamento. Que é o que está acontecendo com a Lava Jato. Condução coercitiva, que é absolutamente inconstitucional. Prisões de pessoas que poderiam estar soltas. Eu não queria criticá-los, mas terminei sendo enveredado pela dinâmica da entrevista para esse caminho. Sim. Hoje é o Sérgio Cabral. Amanhã é um de nós. Porque garantia não escolhe destinatário. Garantia não escolhe destinatário. Eu sou um dos maiores críticos do governo do PT. Mas cadê a tipicidade na condenação do Lula? Cadê o ato de ofício que ele deu em troca, supostamente, daquele apartamento? Cadê? Você não pode alargar o direito penal para condenar pessoas. Ao contrário, você encurta o que diz a lei para absolver. Porque numa Constituição democrática, o que milita a favor da sociedade é o regime de liberdades públicas. Então, a nossa indignação com a corrupção não pode ser tal que a gente tolere a violação de direitos fundamentais. Não pode ser. Agora, doutor Cássio, com relação a... Eu já escrevi vários artigos contra essa questão da prisão, né? A prisão em si, eu acho que, principalmente de corrupto, eu acho que corrupto não deveria ser preso, deveria devolver o dinheiro, né? Ficar com uma tornozeleira em casa e não me dar prejuízo. Nem a mim, nem a ti, nem a sociedade, nem a você, que estamos pagando para ele estar preso. Mas Mas não é só ele, não. É um pequeno traficante que está preso, também. Que combinou com essas decapitações em janeiro aqui. Porque essa política de ódio, de guerra ao tráfico, ela é uma guerra perdida há muito tempo. E ela teve como qual foi o resultado dela? Encareceu a droga. Isso fortalece quem? O dono dela. Deu pessoal para eles, porque qualquer pessoa fica presa, mesmo um usuário. Quem decide no Brasil hoje quem é o traficante é o soldado da PM. Porque ele prende, o delegado não desfaz, o promotor dá o parecer para ficar preso, o juiz não solta, depois o promotor denuncia, a defesa é capenga, o juiz condena e o soldado da PM, que não estudou direito, definiu quem é o traficante no Brasil. Sabe para onde esse menino vai? Que podia estar sendo recuperado? Vira braço humano do crime organizado. Ainda demos para ele os territórios, que foram os presídios.
Como é que Negociação, se corrige Brasil, isso? parabéns. Como é que se corrige isso? Parabéns com educação, inclusão da sociedade por educação, punição no limite do que a pessoa fez, liberação do uso da droga, descriminalização do uso da droga. Você é a favor da discriminação? Absolutamente. É só você olhar a Europa Ocidental e os Estados americanos que fizeram isso. As prisões na Europa, por falta de preso, viraram hotéis, viraram museus, viraram restaurantes. Absolutamente a favor. Veneno de rato mata. Nada. Tomar é crime. Não. E por que cheirar cocaína é crime? Porque a moral de uma parcela da sociedade quer que seja? Aí a gente mobiliza um exército de gente, um monte de dinheiro para combater uma guerra perdida e fortalece o crime organizado, porque a gente só vê avião preso. Então essa ânsia de prender, e o pior, uma sociedade hipócrita, uma sociedade usuária que provoca para em fila dupla, que leva a vovó para a fila do banco para furar fila, que faz download da internet sem pagar direitos autorais, que só nega imposto. Qual é a diferença em termos de ofensa ao dinheiro do conjunto da sociedade entre só negar imposto e a corrupção? Qual é a diferença? Só o Brasil faz essa diferença. Para proteger quem? O capitalista tupiniquim incompetente. Porque vê se o Zico, meu ídolo, sou Flamengo, vê se o Zico pisa na Itália. Sabe por que ele não pisa? Porque se pisar lá ele vai preso por sonegação de imposto. Por que isso? Por que isso? Porque o europeu, o japonês, o canadense, o australiano, o americano, ele trata a corrupção igual a sonegação. O brasileiro não trata por quê? Por que o brasileiro não trata? Agora que a Lava Jato veio pegar os empresários da construção, que faziam isso no Brasil desde a era de Juscelino. E todo mundo sabia. Por falar disso, sou... Está pegando alguns só, né? O senhor é a favor ou contra a doação empresarial para a campanha política? Eu sou a favor da transparência. E eu acho que a lei deveria procurar trabalhar com a ideia de que qualquer doação física ou de pessoa jurídica não permitisse a contrapartida. Ou seja, quem doa para a campanha não pode prestar serviço para o Estado. Isso seria mais negócio. Agora, veja o que a classe política está fazendo. Sabem que vão perder a eleição. Geralmente 50% do Congresso é renovado. Dessa vez vai ser 90%. Tivemos uma eleição no Amazonas agora, com todo respeito aos dois candidatos que disputaram o segundo turno, que o vencedor teve 30%, o segundo colocado 20%, abstenções, brancos e nulos 50%. Vocês sabem disso, vocês são jornalistas, vocês sabem os números. Sim. O Congresso Nacional vai ser renovado, eles estão criando sistema de lista, estão criando distritão, e estão criando um fundo com o nosso dinheiro, um fundo bilionário para não perder o poder, e a pauta da imprensa brasileira é o auxílio moradia do juiz. É disso que a gente reclama. Não, mas a imprensa brasileira se deixar manipular pelo crime organizado que está encastelado no Congresso, mano. Não, mas foi pauta da imprensa também. Não como é o auxílio moradia, que a gente apanha desde que foi instituído. Não como é o auxílio moradia. Quando uma sociedade deveria ela prezar por seus professores e juízes. Isso que a sociedade devia fazer. Prezar pelo seu médico que está lá trabalhando pelo SUS, se esfolando pelo SUS. Ao contrário, ela faz um movimento contrário. Ela faz um movimento, a sociedade brasileira faz um movimento de rejeição aos que estão fazendo bem a ela.
Eu não estou dizendo, Valmir, que não se possa questionar o que a gente ganha. Eu só estou dizendo que é um despautério isso ser a pauta mais importante. A maior crítica que a nossa nota fez à matéria de vocês é que vocês esmiuçaram tudo e não observaram o abate-teto. Para você afirmar que não há respeito ao teto, você tinha que dizer que você viu lá a rubrica abate-teto. O presidente do tribunal, por exemplo, ele ganha 90% do que ganha o ministro, 30 mil é o bruto dele. Sobre isso, ele tem 9 mil da gratificação de presidente. Sabe quanto que o abate-teto come do presidente? 6 mil. Está lá no contra-cheque dele. Vocês viram isso e não divulgaram. Então, não, o bom do direito de crítica é que eu posso criticar a sua matéria. E vir aqui no seu canal e lhe dizer, você escondeu por quê o abate-teto do presidente do tribunal? Se isso não é tendenciosidade, é o quê? Você quer chegar aonde quando você esconde esse dado? Você quer chegar aonde? Quer dizer que nós, por causa do auxílio... Verba pretérita, Valmir, você deve achar um absurdo, você disse que era imoral. O que é moral? É a administração pública me dar um calote? Você gostaria de receber um calote de R$1 milhão do que a administração lhe deve? Não gostaria, né? Mas você quer que o magistrado suporte isso. Ei, nós somos magistrados, não somos candidatos a santo, não. Agora, nós não somos os bandidos desse país. Os bandidos desse país estão em outro lugar. Não é na magistratura brasileira. É bom que se diga isso. Então não dá para chegar aqui e dizer... é imoral a PAI de vocês. Só a gente apanha pela PAI, né? Quem recebeu não apanha, né? Porque, veja bem, até esqueci o nome da juíza lá da Bahia, que perdeu para a síndica do prédio dela, quando se candidatou. Foi corregedora do CNJ, vivia esculachando os juízes brasileiros, mas recebeu a PAI dela de uma vez, R$800 mil. Pois mas olha, ela pode, doutor né? Cássio, não é isso, meu amigo. Sim, nós criticamos aqui. Mas vocês não PAI divulgaram. Do TCE, criticamos a PAI do meu Ministério amigo, Público, mas divulgamos vocês, isso, agora não quando dá. Quando pesquisaram o salário dos nossos desembargadores, vocês não divulgaram que existia o abate-teto. E o que vocês divulgaram, onde a nossa nota jantou vocês, foi vacilo de vocês. Sim, não. Por exemplo, quando vocês disseram que os 2 egressos do Ministério Público não recebiam porque era o egresso, só esqueceram de dizer que eles já tinham recebido lá no Ministério Público. Mas está na matéria isso. Citar perdão. Mas eles já tinham recebido. Sim. Se fosse gracioso, eles estariam recebendo, Valmir. Se fosse gracioso, os 5 meninos que a gente deu posse anteontem iam entrar recebendo o pai. Só recebe pai quem tem direito a pai. E o tamanho da PAI é diferente. A minha tem um tamanho, o do desembargador Pascarelli tem outro, porque ele tem 30 anos de magistratura, eu tenho 20. 35, acho que ele tem 30, sei lá. É diferente. É uma dívida que se tem com a gente. Se você, o Congresso Nacional quer tetar verba pretérita. Se você tetar verba pretérita, você está institucionalizando o calote. Quer dizer que quando o servidor público que ganha próximo do teto não receber uma verba de qualquer natureza, ele não pode receber mais, porque ele tem que se submeter essa verba ao teto. O teto, e aí que a imprensa brasileira erra, não é econômico, ele é jurídico. Economicamente, 33 mil é 33 mil. Juridicamente, pode ser que ele seja 52, porque no jurídico pode ter verba que não tem natureza do salário. E se não tem, ultrapassa. Aí tu vai me dizer assim, mas o jurídico dribla o fático? Sem o jurídico não tem nem o 33, mano. Porque tem que ter uma norma jurídica para tetar. Isso é uma questão de compreensão da dinâmica da sociedade. Pois é, mas quando o teto foi instituído, doutor Cássio, a regra era que os membros da magistratura, de todo serviço público. Todo serviço público só teria direito a subsídio e não mais vantagens. Mas nós não temos.
O senhor disse agora há pouco que tem... Nós não temos. O que eu falei aqui do 9.000 é a chamada, não é vantagem pessoal, isso é gratificação pro labore faciendo, em razão do fazer. Não é possível que um presidente de tribunal, com a responsabilidade de presidir um tribunal, não tenha uma gratificação, só que o teto pega ele e come 6.000 dele. E como é que vocês podem dizer que não obedecemos o teto se o teto come 6.000 do presidente do tribunal? Cara, assim, então assim, eu agradeço o espaço, meu amigo, porque você nos dá a oportunidade de se falar sobre isso, porque senão a ideia que fica para o contribuinte, que é o destinatário do nosso serviço, e que ao mesmo tempo é o destinatário da informação de vocês, por causa que o direito de informar de vocês é correlato ao direito dele ser informado. Eles têm esse direito, e ainda bem que vocês são democratas, estão fazendo o contraditório aqui, eles têm o direito de ouvir o outro lado. Para ouvir, peraí, como não tem teto? Se o presidente do tribunal perde só em abate teto 6.000 todo mês, multiplica por 12, vamos 72.000, agrega o 13º dele, 78, os 2 terços de férias, 82. O presidente do tribunal perde 164.000 no biênio que ele preside o tribunal em abate teto. Como que nós não obedecemos o teto? É um apartamento popular. É uma Mercedes. Ok. São 10 viagens com a família. Eu agradeço a sua presença, Dr. Cássio Borges. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. É a primeira vez, mas as portas estão abertas para o senhor voltar. Muito obrigado. À medida que achar necessário. E nós também agradecemos a sua audiência. Extrapolamos aí 1 hora, né? Já estamos com 1h10, é isso? 1h10 de entrevista, mas valeu a pena. Eu acho que tudo foi esclarecido. A gente reconhece que houve esse equívoco, sim, da falta dessa informação do abate-teto, né? Foi um equívoco nosso na publicação da reportagem. Isso está lá na planilha que mostra os salários. Mas o que o site quis mostrar é que esse teto aí, ele é extrapolado muito em função de outros ganhos que os magistrados têm. A questão, só para encerrar a minha falação, eu vou bater nisso aqui de novo. O teto não é um conceito econômico. É aí que a imprensa brasileira erra. Não é você, até a TV Globo, a Veja. O teto não é um componente econômico, o teto é um componente jurídico. E se é um componente jurídico, ele está sujeito às exceções jurídicas. Porque não se teta nada por economia. Se teta pelo direito. Se teta pelo direito. É a mesma coisa que imaginar que o direito muda a sociedade. Não, é a sociedade que muda o direito. Agora, por causa do clamor de vocês, está se discutindo isso no Congresso, para tirar a natureza de indenizatório de muita verba. Você indenizatória faz parte de uma democracia, Valmir. O que a gente está reagindo enquanto associação é para que não permitir, sem que a gente reaja, que se transforme logo nós, que estamos passando o Brasil ali para engenhar. Porque os bandidos, meu amigo, você que está nos assistindo, não estão na magistratura. Você pode ter certeza disso. E aqui a gente aposenta. O Tribunal de Justiça tem aposentado, vários no Brasil, o CNJ também. E não se esqueçam que o CNJ é um órgão da Justiça. Porque dos 15 componentes deles, 9 são nossos. 9 são da magistratura. Agradeço o espaço. Agradeço a oportunidade e aproveito para elogiar vocês, porque não existe democracia sem pluralismo, não existe democracia com discurso único, e democracia é isso. É a liberdade que vocês têm de falar, de publicar, de criticar, e a nossa de se defender e de questionar a matéria de vocês onde ela é questionada.
Ok. Muito obrigado, então, à nossa audiência e ficamos por aqui.